Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o Salmo de número 11. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo, enxofre, vento abrasador será parte no seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém. Louvado seja o Senhor. Este salmo é um salmo em que Davi se encontra numa situação de perseguição, a perseguição de Absalão a ele. Este salmo, ele fala sobre o governo absoluto de Deus, que Deus está controlando tudo e que Deus faz isso através da igreja. Essa é a tônica, essa é a importância deste salmo aqui no cânon. E isso nós vemos, a importância disso em relação ao cânon, nós vemos isso, por exemplo, assim que entra nos escritos, né? Nós estamos expondo os escritos, assim que entramos nos escritos, o primeiro salmo que temos é: quem é o verdadeiro justo? E o verdadeiro justo é aquele que segue a palavra de Deus na igreja. Nós vemos isso no final, quando diz quem é que vai ficar na igreja, quem é que vai sair. Então, essa é a relação que existe ali entre o justo e a igreja. A vida do justo na igreja, é na igreja. Também não podemos esquecer que esta porção, esta parte das Sagradas Escrituras, é o povo de Deus vivendo a lei. Então, muitos salmos nós vamos ver que a forma de viver a lei é na igreja. Não só nessa parte das Escrituras, mas desde o início, lá com 7, que nós vemos a profecia, né? Deus falando através de Noé, que Jafé habitaria nas tendas de 7. Então, nas tendas de 100. Então, ele ali sendo prometido como uma tenda para ser, para abrigar o povo de Deus, já anunciando que vai haver um templo, que vai haver a igreja. E durante todo o cânon vai se mostrando isso. O tabernáculo é feito, depois do tabernáculo, o templo, e nesse momento aqui nós estamos num momento em que Davi governava e o templo já estava, o tabernáculo estava ali sendo já usado como templo, porque estava fixo, o tabernáculo estava ali fixo. Não era mais aquele tabernáculo que ia se movimentando, já estava fixo. A morada de Deus, Deus escolheu a morada dele, um local para isso, né? Então, mais à frente nós vamos ver com Salomão a construção do templo, e assim por diante nós vamos ver que durante todo o cânon há uma preocupação, uma preocupação do Senhor em mostrar isto, que a morada dele com os justos, né, é este o lugar onde o justo tem que viver. Nós vemos, inclusive, Davi pedindo para viver eternamente. Eu quero, me faça coluna no templo do Senhor, para que eu não saia mais de lá. Então, a ideia é essa, do Salmo, que se Deus
é o governador absoluto e governa o seu povo do templo, então, esse é o lugar em que o crente deve viver. Né? Então, essa a relação do Salmo com o cânon. E, diante disso, eu quero dizer aqui, a súmula da mensagem. Então, a mensagem tem seu resumo aqui. Que o ataque dos ímpios é uma provação. Mas o homem deve permanecer sob a proteção da igreja, mesmo que para isso ele sofra o maior prejuízo material. Que Deus é o único governador sobre tudo e sonda todos os homens a partir da igreja. E por último, que aqueles que permanecerem na igreja, mesmo sob grande prejuízo material, será recompensado, recebendo a permissão para sondar a Deus. Nós vamos ver cada parte dessa, né? São 3 partes aqui que nós vemos, 3 pontos da mensagem, e nós vamos ver cada um deles. Primeiro ponto é: o real perigo é estar fora da igreja. Este é o real perigo. Então, vamos começar. Eu quero mostrar aqui, primeiro fazer aqui um delineamento. Eu quero mostrar como no texto saiu cada ponto. Né? Então, nós vamos ver aqui primeiro. Primeiro ponto, nós temos o primeiro ponto do verso 1 ao verso 3. Mestre de canto, Salmo de Davi, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Pois eis aí os ímpios armam um arco, dispõem suas flechas na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Desta porção, nós vamos destacar a primeira frase, que é: no Senhor me refugio. Então, separe esta frase. Por quê? Porque esta frase é como olha, eu vou falar algumas palavras aqui, mas eu já quero, né, o salmista disse assim, eu já quero deixar bem claro, antes de falar qualquer coisa, a conclusão. Quero deixar clara a minha conclusão. E a conclusão dele é que o refúgio dele é o Senhor. Então, esta frase é uma frase que mostra o seguinte: independente do que eu fiz, do que eu vou falar neste salmo, o final é que eu tirei dessa minha experiência é que meu refúgio é apenas o Senhor mesmo, pronto. É isso que o salmista quer dizer com esta frase, e ela está aqui dissociada desta forma, como se fosse um carimbo, como se fosse a conclusão de tudo. Né? Ele introduz assim, com esta conclusão. Então, dito isso, a próxima porção que vamos tratar ainda nesta porção aí, a próxima parte é que, como dizeis, pois, a minha alma, né? O próximo verso, ainda no verso 1, próxima frase. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Essas duas coisas. Aqui há uma indagação do salmista, como uma indagação retórica, dizendo: como é que você aqui pode ser ou um conselheiro, que nós vamos ver, porque pode ser um conselheiro, ou pode ser também a própria carne dele, que disse para ele tomar uma atitude carnal. Fuja!
diante do perigo que você está se encontrando, fuja. Aqui havia o perigo que, como no início eu falei, na introdução eu falei, o Absalão vinha atacá-lo, vinha para tirá-lo dali do reino e provavelmente ia matar o seu pai. E então, ou alguém, um conselheiro, ou então a sua própria carne, disse a ele, olha, fuja que você vai morrer. Ele vai lhe matar. E então ele, depois de ter parado para pensar, né, que provavelmente ele fez esse salmo, depois, quando estava lá refugiado nas montanhas e tal, então ele parou para pensar e fez esse salmo, e ele disse, como é que eu pude agir dessa forma? Como é que eu pude ouvir essa carne, ou algum conselheiro, e ele poderia ter dito exatamente, como é que você me diz isso para eu fugir? Né? E monte aqui, já quero dizer que nesta parte, porque eu vou falar sobre monte neste salmo, mas nesta parte eu quero destacar que monte aqui não é o Monte Sião, que é a igreja. Quer dizer, a igreja, não é este monte. Por isso, para o teu monte é aquele lugar em que você considera como um lugar seguro. Tanto é que quando Davi fugiu, ele correu para lá, para as montanhas, e Davi era um exímio conhecedor de cavernas que ninguém poderia achar ele. Então, isso quer dizer o teu monte, né? Aquilo que você considera como um lugar seguro, que a pessoa pode considerar. Então, esta parte aqui do que nós estamos aqui destrinchando e mostrando como é que a descrição, né, de cada ponto, como foi que ela surgiu do texto, ela flui do texto. Então, estou mostrando isso aqui. Esta porção, esta parte quer dizer isso, que alguém falou com Davi e então aconselhou a ele a fugir, e ele está aqui indignado por ter tomado essa atitude e mostrando que ele não concorda com esta atitude, mas tomou por um momento tempestivo. Né? Há uma outra parte que tem ainda uma outra frase, né, um trechozinho que ainda tem nesse ponto verso 2 até o 3. Por que Isaí os ímpios armam um arco, dispõem suas flechas? Veja que tudo isso faz parte de uma coisa só, que é procedimento dos ímpios. Diante do procedimento dos ímpios, diante de todas essas coisas, há um bom argumento para se fugir. Então, por que o conselheiro disse a Davi, fuja? Não é uma coisa assim, sem sentido. Não, existe. Então, os perigos existem, sim. Existem. Eles são realmente danosos, eles causam mal, sim. Mas apenas material. Eles não podem causar outro tipo de mal. Então, veja que aqui faz todo o Senhor. Porque eis aí os ímpios armam o arco. Arma o arco, um mal material. Dispõe as suas flechas na corda. É um mal físico. Para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Veja que são tipos de prejuízo que vão ser causados ao homem. Ora, destituídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso faz parte, porque aqui é o seguinte, é um argumento que o conselheiro mau diz assim, olha, mais ainda do que o prejuízo, eu quero lhe dizer, o que é que vai lhe adiantar ficar com Deus se você depois não tiver mais nada? Veja que conselho maligno. Será que isso é verdade para o justo? Se ele perder todos os bens materiais, todas as coisas materiais, ele não vai ter mais nada, então? Né? Então, isso aqui, perceba que faz parte do mesmo bloco aqui, e diante destas coisas, nós, então, tiramos o título do ponto, o real perigo é estar fora da igreja. Perigo existe, né?
E ele engana. Faz com que a pessoa pense que é um perigo, o maior perigo é esse que está, material que está diante da pessoa. Né? Próximo ponto quero mostrar aqui os tópicos, os pontos fluindo do texto, para que cada um de vocês, conforme eu for pregando, vá vendo que a pregação está em um determinado ponto do texto, e vejam que a pregação está fluindo do texto. Segundo ponto a igreja é o céu, de onde Deus governa soberano e sonda o homem, provando. Então, veja, como foi que isso saiu do texto? Verso de número 4, apenas o verso 4 a 6, não, 4 a 6. Então, vamos ver. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, de onde sonda os filhos dos homens. Seu olhar prova eles. Aqui é uma tradução que eu fiz, então está um pouco diferente do que aí. Depois eu vou falar exatamente por quê e tudo mais. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, de onde sonda os filhos dos homens. Seu olhar prova eles. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina, para chover sobre os perversos brasas de fogo, enxofre, vento abrasador, será parte do seu cálice. Então, vocês já perceberam que há uma diferença muito grande da porção que nós separamos, a anterior, do ponto 1, né, que está falando, né, como foi que o salmista se encontrou naquela situação. Por que o salmista fugiu? Não teve o Senhor como o seu refúgio. E agora está se falando de uma outra coisa. Né? O verso 4, quero destacar aqui, o verso 4, na Bíblia original, ele tem a sua... ele é dividido em duas partes. Né? Existe um sinal no original, existe um sinal do texto, para dividir o texto, que equivale ao ponto e vírgula, que este sinal está depois de sonda os filhos dos homens. Então, nesta palavra, que na nossa tradução aqui, é a palavra que vale a palavra, veja, os seus olhos estão atentos, até aqui. E aqui, esse ponto, você pode até colocar na sua Bíblia aí, ponto e vírgula, porque na Bíblia original está a divisão, existe uma divisão deste verso, que o verso tem duas partes, e essa parte é uma parte em que há aqui um ponto, que é um ponto forte, que é ponto e vírgula, né? Uma divisão forte, não é apenas uma vírgula, ponto e vírgula, então, que equivale. Isso mostra o quê? Mostra que o Senhor está no templo, que o trono do Senhor está no templo, veja que nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, são duas frases assertivas, duas frases que estão declarando coisas, que o Senhor está no templo e que o Senhor tem um trono, está no seu trono. Então, se o Senhor está no trono e o Senhor está no templo, há uma forma aqui de unificar e mostrar que a igreja, o templo, é de onde o Senhor governa. De onde sonda os filhos dos homens. Né? Essa palavra sondar, eu usei ela porque é um olhar profundo, muito mais do que atento, mas um olhar profundo, que penetra os corações dos homens e as mentes. Então, veja aqui, nesta parte, duas assertivas que falam sobre a igreja. Né? Por isso, o ponto, a igreja é o céu.
Né? A outra parte veja, o finalzinho, né, a outra metade do verso 4, seu olhar prova eles, e eu quero mostrar isso falando que a palavra provar, ela é a mesma palavra usada para o verso seguinte. Veja, eu coloquei provar. Essa versão atualizada coloca sondam suas pálpebras, né? Eu botei seu olhar, é a mesma coisa, seu olhar, sondam os filhos dos homens, né? A palavra aqui, sondar, ela é mais profunda, mas esta palavra aqui, ela é a mesma palavra do verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então, por que não usar esta palavra provar em cima, se é a mesma palavra? No original é a mesma palavra. Então, é melhor colocar provar do que sonda, né? Porque sonda é a palavra que está em cima, não aqui. Então, com isso eu quero dizer o quê? O que essa porção quer dizer? Que nós vimos, o Senhor governa da igreja, o Senhor está governando o seu povo da igreja, e este governo, ele se dá de uma forma que é provando os homens. Deus está provando cada homem. Prova o ímpio e prova o justo. E é da igreja. Nós vamos ver por que isso da igreja é importantíssimo. Da igreja. Por que da igreja? Então, veja que o Senhor põe à prova ao justo, ao ímpio, ao que ama a violência, sua alma abomina, fará chover. Então, veja que essas coisas estão todas relacionadas. A provação e a consequência da aprovação. Por quê? A prova é um teste. E depois desse teste, então, você age. Age fazendo o quê? Se a pessoa passou no teste, ela recebe uma coisa boa. E se a pessoa perdeu no teste, a pessoa recebe uma coisa ruim. Então, eu separei aqui para mostrar isso. Vai ficar bem claro. Deus prova ao justo e ao ímpio. Ao ímpio, ele vai punir depois do teste. E próximo ponto é Deus, tendo testado, provado o justo, ele vai dar uma coisa boa para o justo. Então, próximo ponto terceiro ponto, aqueles que ficarem dentro da igreja terão a permissão para sondar a Deus. Então, este é o benefício que o galardão, este é o prêmio que o justo terá por passar no teste. Ter a permissão para sondar a Deus. E isso está aqui no verso 7 apenas, que diz, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E aí nós vamos ver, vejam que contemplar a face significa isso, nós vamos ver mais porquê, mas está aqui em consonância com este título, que é aqueles que ficarem dentro da igreja, ou seja, passaram no teste porque confiaram no Senhor, terão a permissão para sondar a Deus. O que quer dizer aqui o verso. Então, tendo mostrado como foi que os pontos, né, fluíram do texto, vamos agora para a exposição de cada parte. Primeiro ponto, o real perigo é estar fora da igreja. Esse é o real perigo. Então, nós já vimos aqui, como eu falei, né? E então quero já começar a expor esse primeiro ponto. Primeira coisa que nós precisamos
falar a respeito disso é que existem perigos, como nós vimos, perigos reais, mas muitas vezes estes perigos Satanás coloca como um engano. Então, ter esse perigo, né, considerar esse perigo como o maior perigo é um engano. É um engano de Satanás. Ele engana. Uma coisa muito importante para falar a respeito do engano de Satanás nesta área material é que Satanás não tem carne. Satanás não sabe por experiência como é ter uma ameaça física. Ele não sabe. Então veja que quando você está achando que algo é perigo, é um perigo, mas na Bíblia isso não está demonstrado, olha, não é esse perigo todo, não. Então você tem que ficar com a Bíblia. Porque Deus sabe. Sabe porque Cristo Jesus, que é Deus, tem a experiência do que é prejuízo material. Ele sofreu aqui. Mas Satanás não sabe. Quer ver? Veja como isso realmente foi um engano de Satanás para Davi. Vamos ver, abrir em 2 Samuel 15, para ver o que foi que aconteceu. Olhe o que aconteceu de fato naquele momento em que Davi recebe a notícia, Absalão vem aí e vai lhe matar. Ao cabo de 2 Samuel 15, de 7 a 18. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus na Síria, fiz o teu voto, um voto, dizendo, se o Senhor me tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, e foi para Hebrom. Verso 10. Enviou Absalão. Preste atenção, começa aqui o engano. Veja. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvides o som das trombetas, direi, Absalão é rei em Hebrom. Absalão estava aqui, a partir desse verso 10, começando a fazer uma trama enganosa. Contratou pessoas para ir em diversas províncias em todo o reino e fazer um teatro, fazer uma aparente tomada de poder, como se todas as tribos e todas as províncias no reino estivessem contra Davi. Mas eram homens maus, homens que estavam fazendo uma trama, fazendo uma encenação. Perceba, olha só. Absalão, verso 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, olha como a Bíblia faz questão de dizer isso, porém, iam na sua simplicidade. Significa, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. É isso que a Bíblia diz. Iam na sua simplicidade porque não estavam sabendo o que estava acontecendo, porque nada sabiam daquele negócio. Veja como ele tramou de tal forma, encenou de tal forma, que até as próprias pessoas que estavam fazendo parte da encenação, do teatro, não sabiam o que estavam fazendo de fato. Aí veja, também, verso 12, também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilu. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão, mas tudo isso de uma forma assim, sem que estivesse sabendo de fato o que estava acontecendo. As pessoas começaram a participar, a fazer parte do negócio. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Mentira! Veja como a Bíblia faz questão de colocar as palavras certas aqui.
todos seguem decididamente. Veio um mensageiro a Davi dizendo, olha, aqui por esse texto, parece de fato que foi uma pessoa, e não a carne de Davi apenas, mas uma pessoa tentando fazer com que Davi tomasse uma atitude que é diferente da atitude que Davi sempre tomou, que é ficar aonde está a igreja, o templo do Senhor. E vejam, disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos, vamos correr, fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Veja, esta pessoa que disse esse conselho, Davi foi tomado por um medo furtivo, ou seja, algo que ele não teve tempo para pensar, ele não parou para pensar, foi algo que foi acometido assim, de uma hora para outra, sua mente ficou desnorteada, porque ele tomou uma atitude que nunca tomou. Davi sempre tomava outras atitudes. E veja que era, o que eu quero faço questão de mostrar, era um engano este perigo. Não era real. Não era real. Então, vejam, fujamos e tal, não poderemos salvar-nos de Absalão se ficarmos, ó. Fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos para tudo, quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei, todos os seus da casa saíram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para 10 casas. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após eles, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram a pé dele, também toda a guarda real, todos os... Percebam aqui, veja, o rei fugiu, o rei Davi, tido como valente, como aquele que tinha o seu refúgio no Senhor mesmo, não temia estas coisas, fugiu. Esta palavra é importantíssima, essa palavra, fugiu. Porque é isso o que este perigo enganoso faz com o homem. Essa palavra aqui nesse texto, ela é uma palavra muito importante. Foge como pássaro. Esta palavra, inclusive, é ela quem determina o sentido, o teor. Olha, o ponto, ele tem esse peso aqui. O assunto é esse. Então, percebam que este tipo de perigo, que quer se mostrar um maior perigo, ele quer fazer com que o povo de Deus fique foragido. O que acontece quando você foge é realmente ficar sem abrigo. Você pensa que fugindo vai ficar abrigado do perigo, vai ficar reservado, vai ficar longe do perigo, mas, na verdade, você vai estar em perigo, porque você está foragido, você está fora do seu abrigo. É isso que o mal quer, é isso que Satanás quer, que você fique fora do abrigo. Então, vejam, o que é que acontece? Vejam o que é de forma prática o que acontece hoje em dia. Qual é a aplicação para as nossas vidas hoje? Nós sabemos, estamos vendo aqui que a igreja é o nosso refúgio. É a igreja. E Davi tinha essa consideração por causa do tabernáculo. Ele fala mais à frente, inclusive, isso aí. Muitas pessoas hoje pensam o seguinte, olha, eu estou numa situação difícil, estou sem dinheiro, eu estou necessitado, e então aparece uma oportunidade de emprego,
Mas que essa oportunidade vai fazer com que a pessoa fique todos os domingos sem igreja. Então, a pessoa diante dele tem o perigo da fome, o perigo de ficar sem moradia, ficar sem as coisas que se precisa fundamentais para a vida material. Por isso, a importância de você ter essa ideia material. É isso o que Satanás quer sempre fazer. É fazer com que a gente pense que os bens materiais, as coisas que nós temos materiais, são mais importantes do que espiritual. Por quê? Ora, se este perigo material vai acontecer, aí, para você solucionar este perigo material, aparece um perigo espiritual, que é o de ficar sem a igreja. Você vai olhar, pesar na balança, o que tem acontecido hoje em dia de forma prática nas igrejas. É que as pessoas têm olhado para esses dois perigos. Olha, se eu ficar sem emprego, eu tenho esse perigo aqui material diante de mim. Se eu ficar sem a igreja, eu vou ter esse perigo aqui que é espiritual. Qual é o pior perigo para mim? É o material. É isso que tem acontecido nas igrejas. As pessoas têm escolhido ficar com perigo espiritual, achando que é um perigo menor, é um mal menor. Mas é isso que Deus está mostrando aqui hoje para a sua igreja. Não é um mal menor ficar com este perigo espiritual. E vamos ver por quê. Veja o que aconteceu, vários exemplos na Bíblia, a pessoa achando que uma coisa era pior do que outra, e depois se foi provado outra coisa. Né? Abraão, por exemplo, achou que era melhor que sua esposa ficasse ao léu para que outros reis tomassem, do que dizer, não, ela é minha irmã. Se Deus quiser, eu vou vencer. Qualquer um que quiser tomar ela de mim. Mas não. Disse, olha, você diga que é minha irmã. Eu não digo que é minha esposa, não. O rei tomou, e o que foi que Deus fez? Deus mostrou, olha, Abraão, você venceu 5 reis. Olha, Abraão venceu 5 reis por causa de Ló. E não queria vencer um por causa da esposa. Veja como a mente do homem é atrapalhada. Abraão, grande Abraão, os maiores pais da igreja, os pais das patriarcas, pai do povo de Deus, mas cometeu esta atrapalhação tão simples. Ora, desafiou 5 reis, acabou com todos os 5, pegou Ló e os despojos, trouxe tudo para cá. Mas teve medo de que um rei só matasse ele, por conta da esposa. Muito ruim isso. Em outras coisas também, outros exemplos nós podemos ver aqui, mas não temos tempo. Terceira coisa é o seguinte, é que, na verdade, uma coisa que pode parecer perigoso, na verdade, é proteção. Deus levou Moisés e o povo do Egito para ser encurralado entre monte e o mar. Na Bíblia diz que ele poderia até ter levado para outro lugar, mas que não quis fazer para que o povo não parasse e pensasse assim, eu vou desistir, vou voltar para o Egito. Veja, parece um perigo estar encurralado e com os egípcios atrás para devorá-los. Ora, os egípcios tinham muito mais força bélica, força de exército, do que o povo que estava ali saindo sem nenhum apetrecho, sem carros de guerra, sem nada. Então, aparentemente, o que aconteceu? O maior perigo é ficar encurralado com os egípcios atrás. Mas não foi isso. Tanto é que o que foi que aconteceu? Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Mas, Senhor, o mar está na nossa frente. Como é que a gente vai marchar? Marche. Diga ao povo que marche. Veja,
Nós não podemos, temos que parar com esta mania de ter mais atenção às coisas que se veem. Nosso maior peso tem que ser para as coisas que não se veem. As coisas espirituais. Espiritualmente, havia ali o poder de Deus para abrir o mar e fazer com que eles passassem terra seca. É isso que muitas vezes tem. É o perigo de ficar sem comer. O texto dos evangelhos que diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Calvino, não sou eu, Calvino diz que quando Deus diz isso, quando Jesus diz isso, está dizendo, o homem pode ficar sem pão, sem comida sim, que quem sustenta sou eu, quem dá a vida dele sou eu. Ele pode ficar sem comer o alimento material e eu continuo fazendo com que ele tenha vida. Então, vejam. Agora vamos ficar sem comer por causa disso? Não. É para que nós tenhamos esta noção clara. O maior perigo é o espiritual, não é o material. Material, quem fez a matéria, ele tem poder para tudo que ele quiser. É dele que nós temos que ter medo. E vamos ver por quê. Tem outros exemplos aqui, mas eu quero adiantar. Vejam. Mesmo que os bens materiais sejam levados, nós temos que nos alegrar no Senhor. Esse é o ponto. Se nós temos a visão correta, que é a visão espiritual, que o melhor é o espiritual, nós vamos fazer como Abacuque fez, Abacuque 3, 17 a 18, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, e ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É isso que nós temos que fazer. Tendo a visão de que o espiritual é o que é o mais importante, tendo perda de tudo, nós vamos nos alegrar. Porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa satisfação é do Senhor e não é nas coisas materiais. O Salmo 16, 6 a 5, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-se as divisas em lugares a menos. Muito linda é a minha herança, é o espiritual. A minha herança é a espiritual. E o 73, Salmo 73, 25, é claro, a quem tem eu no céu, senão a ti. Então, é uma declaração de que realmente o meu desejo, aquilo que é para mim como mais importante, a minha satisfação é no Senhor, espiritualmente e não materialmente. Uma outra coisa, aí agora nós vamos ver que realmente o que é o perigo. Maior razão para se pensar que o maior perigo está fora da igreja veja, se a igreja é Cristo, portanto, está dentro da igreja, está coberto, protegido por Cristo. Veja só, Isaías 4, 5 a 6 diz, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, que é a igreja, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Isso aqui ele está falando, lembrando da coluna de fogo, que era a Shekinah de Deus, a glória de Deus, lá na travessia, no deserto, e ele está dizendo, é aquela coluna que tipificava Cristo, que é a matéria de Deus protegendo o homem, que é Deus protegendo o homem. Ele estará sobre o monte, ou seja, ele estará sobre a igreja. Nós que estamos na igreja, que estamos no Senhor, estamos cobertos por esta nuvem de fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel, um pavilhão,
os quais serão para a sombra contra o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Veja, estar na igreja está protegido por Deus contra qualquer coisa. Temos outros textos, né? Isaías 32, 2, Romanos 5, 9, João 3, 36. Mas agora vejam, está fora da igreja, eu falei o que é a cobertura, está dentro da igreja. Está fora da igreja é estar sem Cristo e desprotegido da única maneira de não receber a ira de Deus sobre nós. A ira de Deus está prometida, é algo certo para todo aquele que está sem Deus. Salmo 79, 6, veja. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Olha, você está fora da igreja, estar sobre esta assertiva aqui, sobre esta, você tem a certeza, esse é um dogma de Deus. Depois que o homem pecou, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos merecem a ira de Deus. É isso que Romanos fala, Romanos 3. Aí veja, Ezequiel 8:22. Porque tive vergonha de pedir ao rei um exército, né? Tal. Aí, veja o finalzinho desse verso que diz assim, ó, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Se você busca Deus, se você está na igreja, se é um crente, a boa mão do Senhor vai ser sobre você. Mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Se você deixou a igreja, você vai ter a ira de Deus sobre você. Isaías 34, 2 também fala sobre isso. Eu quero deixar bem claro isso. Que está sem Deus, que está fora da igreja, está sobre a mira da ira de Deus para destruição. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Veja que não é uma nação só, não. Todas as nações. O seu furor contra todo o exército delas, das nações. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Veja, Deus agora destinou todas as nações para serem destruídas por causa do pecado. O pecado fez isso, gente. Temos outros textos aqui, como Zacarias 3:8, 2 Tessalonicenses 1:8, e o texto mesmo de Romanos 3, que nós vimos, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e a consequência é ser destruído. Então, se essa é a condição do homem, ser alvo do bombardeio de Deus, da destruição de Deus, nós temos que buscar o refúgio disso, e não de outra coisa. Esse é o real perigo. Esse é o perigo iminente. Esse é o perigo que precisa ser eliminado. Eu não quero mais ter esse perigo. Como eu faço? Corra para a igreja. Se esse é o maior perigo, se esse é o perigo que realmente assusta e que deve fazer com que nós façamos alguma coisa para resolver, e não é ficar sem comer, não é ficar... Mas esse é o maior. Como podemos resolver isso? A igreja. Essa é a forma de resolver esse perigo. Correr para debaixo de Cristo. Porque Cristo é a única forma de ser protegido da chuva de ira de Deus que Deus vai lançar. E nós vamos ver isso mais para frente. Mas até aqui nós finalizamos esse ponto que mostra que existe um perigo, dois perigos, né? Na verdade, são dois perigos. E materialmente a carne vai querer chamar atenção para o perigo material, porque ela é carnal, ela é carne, né? Conselheiros, a sua carne e outras coisas. Mas existe um perigo espiritual também, e esse é o maior. Que nós tenhamos esta consciência de que ele é o maior perigo. Então, corramos dele. Ele que deve ser, que a gente deve fugir. Então, agora chegamos ao segundo ponto. A igreja é o céu, de onde Deus governa soberano e sonda o homem, provando. Vejam,
Diante disso, eu quero fazer primeiro uma elucidação, porque alguns podem não entender como é que a igreja é o céu. Como é que esta igreja que está se tratando aqui é, de fato, a igreja, a instituição de Deus, que Deus fundou como um local, algo que tem que ser frequentado, que tem um tempo, um espaço e tal. Como é que isso quer dizer? E então, eu acho que cabe aqui uma elucidação e algumas palavras para mostrar que essa igreja existe. Qual é a definição dessa igreja, a natureza dessa igreja? A nossa confissão de fé, no Westminster, ela diz o seguinte, que a igreja católica ou universal, que é invisível, consiste em todo o número dos eleitos que são ou serão reunidos em um, sob a liderança de Cristo, a esposa, o corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Então, para falar de igreja, a primeira coisa é falar da igreja invisível. A igreja invisível é assim. Mas esta igreja tem a natureza invisível, que nós acabamos de falar, e a natureza visível. Ora, aqueles que fazem parte da igreja invisível, quando morrem, continuam fazendo parte da igreja invisível. Não vão fazer mais parte da igreja visível, com as suas práticas e observâncias, mas continuam fazendo parte da igreja invisível por causa desta peculiaridade, desta natureza que a igreja tem, que é de ser também invisível. Veja a importância dela também ser invisível. Mas esta igreja, ela também é visível. Para quê? Para que aqueles que não morreram ainda façam parte desta igreja visível. Veja, a igreja visível, que também é católica universal, sob o evangelho, não confinada de uma nação, sob uma lei, consiste em todos aqueles que professam, não uma nação, como antes sob a lei. Consiste em todos aqueles que professam a verdadeira religião no mundo, junto com seus filhos, e é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa, a família de Deus, da qual não há possibilidade ordinária, sem a qual não há possibilidade ordinária de salvação. Importantíssimo isso. Não há salvação fora da igreja, ordinariamente não há. E o extraordinário é uma coisa bem pequena. Terceiro, a esta igreja católica visível, Cristo deu seu ministério, oráculos, ordenanças de Deus, para a reunião e aperfeiçoamento. Presta atenção, olha que coisa importante. A esta igreja visível, Cristo deu ordem, gente, ordens. Vejam, Cristo deu ordens a esta igreja visível para que aqueles que fazem parte dela se reúnam. A reunião e aperfeiçoamento dos santos nesta vida. É preciso se reunir, ir à igreja, fazer parte dela, até o fim do mundo, e por sua própria presença e espírito, de acordo com a sua promessa, e tornar eficazes para isso. Então, isso é o que diz a nossa confissão de Westminster. Mas agora, eu quero citar aqui o John Owen para mostrar o seguinte. Mostrar que a igreja, como corpo de Cristo, é preciso provar que a pessoa só terá Cristo e seus benefícios com o corpo vivendo em conjunto. Se não houver isso, não vai haver. Vamos ver biblicamente isso aqui. Veja, vou usar o John Owen para mostrar isso. Cristo quis relacionar a igreja a um corpo para mostrar que é necessário haver uma relação mútua e factual. Ou seja, veja, relacionar a corpo, que é uma coisa física, matéria, para mostrar o quê? Que há uma necessidade física também. Então, você precisa de uma relação com outra pessoa que seja uma relação física. Você precisa de ir lá
ir lá, ver a pessoa, falar com a pessoa, ouvir a pessoa, que se evidencie por exemplos da vida em família. Por quê? Porque ele fala de relação entre membros do corpo, que é natural de um conjunto de pessoas vivendo em um mesmo espaço e tempo. Ou seja, ali daquele lugar, daquela cidade, daquela região, estão ali, vão até a igreja, e então tem esta relação familiar entre si. Isso aqui foi o que John Owen mostra, o que é que ele vai, ele vai mostrar isso aqui que eu falei. Agora a citação de John Owen. Veja, John Owen, no seu livro, Uma investigação sobre a natureza original, instituição, poder, ordem e comunhão das igrejas evangélicas, ele diz: mas as igrejas, como foi dito, agora são, abre aspas, John Owen, as igrejas, como foi dito, são de origem divina e têm a garantia da autoridade divina. Toda a escritura é um relato da instituição das igrejas por Deus e de como lida com elas. Foi o que eu falei, todo cano, passando por todo cano, as escrituras vão falar da igreja, a vida da igreja. E são todas as coisas e procedimentos, como fazer na igreja, como agir na igreja, tudo isso. Deus lançou o fundamento das sociedades da igreja e a necessidade delas na lei da natureza, pela criação e constituição dela. A natureza do homem foi feita para ir à igreja. O homem foi feito para viver nesta sociedade que é a igreja. Veja, falo de igrejas em geral, pois são sociedades da raça humana, de uma forma ou de outra, unidas para a adoração a Deus. Deus fez o homem para adorá-lo na igreja. Veja que coisa extraordinária, viu? Isso aqui é citação de John Owen. Mas eu quero, o melhor de tudo vai ser quando ele mostra o texto para mostrar isso, para falar isso. Agora, o único objetivo da criação da natureza do homem foi a glória de Deus naquela adoração. A glória de Deus na adoração a ele na igreja. E obediência, naquela adoração, a obediência que foi preparada e habilitada para realizar. Para esse fim, para nenhum outro foi criada a nossa natureza, e todas as suas capacidades, habilidades e perfeições. Gente, nós temos que botar isso na cabeça de todos os crentes. Todos. A igreja de Deus vai mudar no mundo quando os crentes botarem na cabeça que a razão deles existirem é adorar a Deus na igreja. Então, dificuldade tão grande hoje em dia para abrir igreja, muito difícil mesmo, para uma ajuda financeira, difícil para se ordenar os pastores, muitos estão sendo perseguidos para não serem ordenados. Muito difícil. E a igreja, os membros, não há de que se colocar aqui culpa em presbitérios, nos líderes apenas não, porque os presbitérios, os líderes, eles surgem dos membros, filhos dos membros. Eles são filhos dos membros das pessoas da igreja, que vão crescendo com esta ideia de que a igreja, ela não é importante para a vida da pessoa, não tem esta importância toda. E então, quando eles chegam no seu status de liderança, nos presbitérios, na liderança da igreja, eles não estão com esta mente formada de que precisam de plantar igrejas, precisam disseminar igrejas, precisam encher o mundo de igrejas. Por isso nós temos imensa dificuldade de abrir igrejas neste Brasil, em todo o mundo. Essa é a dificuldade, não ter esta mente aqui. Nem foi o homem feito meramente para que cada indivíduo devesse sozinho e por si mesmo realizar esta adoração. Veja,
Ele faz questão de dizer aqui, você está pensando que em sua casa você pode adorar a Deus, em sua casa você pode estar nesta igreja invisível. Não pode! Não pode, porque tem esta peculiaridade aqui de ser em corpo. Por isso que o Senhor fez esta relação entre o corpo. Cada homem sozinho, por si mesmo, não apenas encontrará indigente e carente de suprimentos de diversos tipos. Se a pessoa está sozinha, ela está carente. Ela não pode ser suficiente para si. Ela está carente. Mas também está totalmente incapacitada para exercer as diversas faculdades, poderes de sua alma, os quais, por natureza, é dotado. Por isso, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Gente, eu fiquei impressionado com a aplicação deste texto que John Noe usa aqui. É maravilhoso, é maravilhoso. Alguém pode dizer, olha, não é bom que o homem seja só, Deus está falando isso para um casamento, mas não é para a igreja. Só que Paulo usa este texto, não é bom que o homem fique só, e ele diz, é grande esse mistério, né? Mas eu não falo isso do homem e da mulher, mas de Cristo e a igreja. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Esse texto, de acordo com as Sagradas Escrituras, é usado para a igreja. Faça ecoar dentro de você, do seu coração. Não é bom que você fique só em sua casa. Saia de casa e vá à igreja do Senhor. Ouça isso como algo que fique ecoando, batendo em seu coração. Saia de casa e vá à igreja, porque não é bom que você esteja só. É isso que Deus está clamando, está falando para o seu povo, para o homem todo. Saia de casa e vá à igreja, porque não é bom que você fique só. E aí, diz mais, essas coisas, veja, estou citando John Noe. Essas coisas, portanto, são evidentes em si mesma. Olha as coisas que ele diz que são evidentes. Que Deus criou nossa natureza ou fez o homem para seu próprio culto e serviço e habilitou os poderes e faculdades de sua alma para o culto a Deus. Que esta natureza é tão adequada para a sociedade, tão estruturada para o seu próximo fim, que sem ela não pode agir de acordo com aquilo para que você tenha esse poder para fazer. Esta é a base de toda a ordem e governo do mundo entre a humanidade. Viver em sociedade. Terceiro, que à luz da natureza, essa atuação em sociedade é principalmente destituída à adoração, destinada à adoração. Ela é principalmente destinada à adoração. Esta vida em sociedade, que o pessoal tanto fala sempre de, não, vamos viver em sociedade. Deus fez isso principalmente, primordialmente, em primeiro lugar, para adorar a Ele na igreja, para a vida na igreja. Então, vejam, principalmente para este fim, principalmente para que possamos assim glorificar a Deus na adoração que Ele requer de nós. Quarto lugar, que sem a adoração de Deus na sociedade, haveria um fracasso absoluto de um dos objetivos principais da criação do homem. Nem surgiria qualquer glória para Deus a partir da constituição da natureza tão adequada para a sociedade que não pudesse exercer seus próprios poderes nela. Deus não é glorificado quando não há a reunião da igreja. Quando você não vai à igreja para prestar o culto ao Senhor, você não glorifica a Deus, você não vai conseguir glorificar a Deus em casa. É assim. Então, veja, ele diz assim, não há bem, nem benefício a ser obtido por qualquer igreja, a menos que entremos nela e observemos por um ato de obediência
com respeito imediato à autoridade de Cristo, porque quem é nomeado a observar, o mesmo está prescrito a nós. Veja aonde Deus diz isso, que a pessoa precisa entrar na igreja para receber de Deus. Mateus 28, de 18 a 20. Eu confesso que eu jamais imaginei que esse verso ia falar de forma tão gritante, tão forte, a respeito da igreja, da entrada na igreja. Veja, Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí você vai dizer: ah, não, isso aqui não está falando da igreja, não. Isso está falando da evangelização. O evangelho ele tem que ser pregado, independente de igreja. Ele tem que ser pregado pelos missionários que saem pelo mundo todo, mesmo sem ter uma igreja pregando o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Só que as pessoas estão esquecendo de uma palavra aqui tão maravilhosa. Jesus é perfeito. Que maravilha, Jesus é perfeito na sua doutrina. Ele botou uma palavra aqui que amarrou a evangelização à igreja. Será que uma pessoa pode sair pregando o evangelho sem ter o objetivo, um objetivo que esta pregação resulte em uma adoração na igreja? Sabe por que não? Porque ide por todo mundo, fazendo discípulo, pregando o evangelho, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Estas pessoas que você pregar, batize elas na igreja. O batismo é a porta da igreja. Pregou o evangelho, pega pela mão, entra na igreja, diz: é aqui que você tem que viver a sua vida. É aqui, viva aqui, peça a Deus que lhe faça uma coluna deste templo, para você presencialmente, fisicamente, você viver o resto de sua vida aqui dentro. É isso que o texto está dizendo. É fantástico, é maravilhoso, isso é algo aqui que não tem preço, não tem cálculo, o valor que esse texto tem para a igreja. E as pessoas usam isso apenas, não, contra a igreja. Ide por todo mundo, é contra a igreja. Que o que eu acho mais importante é pregar o evangelho. A igreja não se der, se a pessoa tiver condições ali. Não existe evangelho sem igreja. E esse texto está provando isso. Mais do que tudo, tem que ter igreja. Então, tem outras coisas aqui, os textos, mas como não dá tempo, nós vamos prosseguir. Nós já estamos próximo de finalizar aqui o tempo, né? Eu certamente vou ter que deixar para a próxima oportunidade a continuação desta exposição. Verdade é que eu fiz uma elucidação antes de entrar no ponto. Eu acabei nem entrando no ponto por conta da necessidade que esse ponto ele requer esta elucidação, que é esclarecer, mostrar que é a igreja, que muitas pessoas não têm essa noção tão clara. As escrituras dizem isso de fato sobre a igreja, e então a gente precisa ter essa noção, porque agora o texto vai falar o quê? Vai mostrar que Deus está no templo, a igreja, que ele instituiu. E então, nós vamos aqui passar por diversos textos que mostram isso. Mas, agora, as pessoas já têm esta base de que, de fato, a igreja é uma igreja visível, precisa frequentar esta igreja que está aqui, sendo dita aqui, né? Vou já caminhando para a conclusão, eu quero deixar aqui algumas coisas que veja,
veja que aqui as referências aqui, por exemplo, a esta palavra templo do Senhor. Abacuque 2:20 diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olha aqui, tá vendo como a Bíblia mostra isso? Cale-se significa o quê? Porque se aqui você disser, não, ali é templo espiritual. Essa é a mesma palavra usada. Esse é o mesmo contexto daquele. Então, mostra que o Senhor, de fato, cale-se diante dele, esteja de forma reverente, comportada. É uma referência a questões físicas. Não é uma coisa espiritual, é física. Se comporte como ele requer a presença. Zacarias 6, 9-15 diz o seguinte, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eldai, aí vem, recebe, digo, prata, ouro. Veja bem, está falando de questões físicas, né? 12, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Templo do Senhor aqui, de fato, está falando do renovo, que é Cristo, edificando a sua igreja, que é uma igreja que não está confinada não é a igreja paredes, tijolos, que era o que se pensava anteriormente. Mas não é algo espiritual a ponto que se despreze esta reunião, a reunião em assembleia, a adoração física. Por isso, veja, ele construirá o seu templo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono. E reinará. Então, veja, é a igreja instituição, essa instituição de estar reunida em assembleia. Então, depois nós vamos ver, né, mais sobre essa questão de Sião e tudo mais, fechando aqui esse ponto a respeito da igreja, de que o templo do Senhor é, de fato, a igreja como instituição, e que a igreja instituição é algo imprescindível. Não há como entrar no evangelho e não fazer parte desta igreja instituição que está envolvida com espaço e tempo. Né? Ir para um lugar e estar ali num determinado momento com a igreja. O texto de 2 Coríntios, para terminarmos aqui, o texto de 2 Coríntios 8, verso 5, diz o seguinte, olha, coisa muito importante. E não somente fizeram como nós esperávamos. Veja, eu quero ler um pouquinho antes para você ter ideia do que se trata. Também, irmãos, verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque do meio de muita prova, tribulação, manifestaram abundância, alegria, profunda pobreza, diante dessa questão da profunda pobreza, né? Superabundou em grande riqueza e generosidade. O que essa igreja fez? Porque eles, testemunham eu, na medida de suas posses mesmo, mostraram-se voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Agora, olha que coisa, veja agora, certo? Ao entrar na igreja, o que foi que eles fizeram? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si primeiro, veja, ao entrar na igreja, o que é que a pessoa tem que fazer? Dar a si mesmo, você está dando a si mesmo. Primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, primeiro você se dá ao Senhor e depois você se dá às autoridades da igreja. Então, veja que é algo que você precisa, sim, estar submetido à autoridade dos ministros de Deus
e viver a vida na igreja. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender, como vimos no primeiro ponto, que o perigo real é o perigo espiritual, é o perigo de estar descoberto de Cristo, sendo Cristo a cobertura, né, a igreja, e estar sobre a mira da ira de Deus. Esse é o perigo real. E não achar que qualquer subtração, qualquer prejuízo material possa ter uma importância para que se justifique não estar na igreja. Não há. E, então, sabendo disso, considerar que a igreja é uma instituição divina imprescindível. Não há como glorificar a Deus fora da igreja, não estando na reunião da Santa Assembleia para adoração ao Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, próximo domingo vamos então dar continuidade. Então, nós vamos desenvolver o segundo ponto e o último ponto. Vamos entoar ao Senhor o Salmo de número 11. Vamos entoar ao Senhor o Salmo de número 11. Então vamos entoar ao Senhor, Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto a mão, para as ocultas dispara, nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, nem no céu o trono seu. Seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê. Ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada que
mais justo for, a face lhe verá. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar e pedir a Deus sua bênção. Senhor, louvado seja o Senhor. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós, Senhor, teus servos, somos tão pequenos, tão frágeis. E como Davi, Senhor, o mais valente de todos, o servo do Senhor, que tipo de Cristo, em diversas coisas. Que homem tão exemplo que o Senhor nos dá para a vida cristã. Mas até ele, Senhor, ó Deus, foi tomado de surpresa, assaltado, para que a sua mente desviasse o foco de quem é o verdadeiro perigo para o homem. O que é estar fora de Cristo Jesus, da igreja. Ó Deus, por isso nós queremos pedir que o Senhor, rogar que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a igreja do Senhor. Meu Deus, todas estas coisas terríveis, todas estas coisas assustadoras têm acontecido neste Brasil, porque a igreja do Senhor está sendo desprezada, porque as pessoas não têm esta noção que o perigo está fora de Cristo Jesus. Se a igreja tivesse, se o povo do Senhor estivesse na igreja, a sociedade seria transformada pela renovação do Evangelho, pelo poder de Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, com esta noção de que a razão da nossa existência é adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, adorando na igreja do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. E que o Senhor nos abençoe durante o restante desse dia do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.